Daí, pessoal, mais duas resoluções. A expressão cotangente de π sobre 2 menos x mais secante de x mais 7π é o mesmo que. Então, eu preciso encontrar aí uma equivalência trigonométrica para essa expressão. Eu vou dividir esta expressão em duas partes. Eu vou começar aqui, ó, com esta cotangente de π sobre 2 menos x. E aqui já vou anotar outra, tá? Secante de x mais 7π. Bom, em cada uma delas eu tenho duas preocupações. A primeira, se eu vou manter a função, ou eu vou precisar de trocar. E quando eu faço essa troca, eu troco para a sua cofunção. Relação das cofunções. Seno e cosseno são cofunções entre si. Secante e cossecante também são funções entre si. E tangente e cotangente também são cofunções entre si. Bom, então eu preciso verificar se eu mantenho a função ou eu faço a troca. Isso é a minha primeira preocupação. A segunda preocupação é quanto ao sinal da expressão equivalente. Então, vou pensar assim, primeiro na cofunção. Quando que eu mantenho a função e quando que eu troco para a sua cofunção? Isso depende, pela regra prática, da quantidade de π. Se a quantidade de π for uma quantidade inteira, eu mantenho a função. Se a quantidade de π for uma quantidade quebrada, uma quantidade não inteira, eu troco de função. Por exemplo, aqui eu tenho π sobre 2, é uma quantidade não inteira de π. Então, eu vou ter que fazer a troca pela cofunção. Se eu tenho cotangente, a cofunção da cotangente é a tangente, então eu sei que a expressão correspondente vai ser colocada em tangente. Então, resultará aí tangente de x. Bom, agora eu preciso definir se será mais tangente de x ou menos tangente de x. Como que eu faço isso? Também posso usar uma regra prática, atribuindo para x aqui um valor em primeiro quadrante. E esse valor eu costumo usar, eu aconselho usar 30 graus como regra prática. Então, aí pensa, se π sobre 2, que é 180 graus por 2, equivale a 90, 90 menos 30 é 60 graus. Então, eu me mantenho no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante eu sei que a tangente é positiva, até porque todas as funções trigonométricas são positivas. Então, por isso, isso fica positivo. Repetindo, se eu penso no x como 30 graus, π sobre 2 é 90, 90 menos 30 é 60. E aí 60 graus, primeiro quadrante, cotangente positiva. Então, eu sei que isso é positivo. Vou para outra. Secante de x mais 7π. Bom, primeira preocupação, verificar se eu mantenho a secante ou eu troco para a sua cofunção. Verifico que a quantidade de π aqui é uma quantidade inteira, 7π. Então, eu vou manter a função. Secante de x. E o sinal? Bom, o sinal eu utilizo a regra prática atribuindo para x 30 graus. E aí eu tenho que pensar, ó, 30 graus mais 7π. Bom, o que é 7π? Rapidamente aqui, ó. Ciclo trigonométrico. Cada vez que eu dou uma volta completa, eu tenho 2π. Então, uma volta, 2π. Coloco mais uma segunda volta, 4π. Mais uma terceira volta, eu tenho 6π. Como são 7π, eu tenho mais meia volta e eu vou parar aqui, ó. Então, 7π para aqui é como se fosse
180 graus. E aí, se isso aqui equivale à posição 180 graus e o x nós usamos como regra prática uma atribuição 30 graus, 30 mais 180, isso fecha 210. E aí eu preciso verificar secante de 210. Bom, 210 eu tenho isso no terceiro quadrante. E o sinal da secante é o mesmo sinal da sua inversa, que é o cosseno. A inversa da secante é o cosseno, então é o mesmo sinal do cosseno. E no terceiro quadrante, o cosseno ele é negativo. Então essa secante aqui vai ficar negativa, porque ela segue o sinal da sua inversa, que é o cosseno, e isso no terceiro quadrante. E por que no terceiro quadrante? Porque eu atribuí para x como regra prática 30 graus. 30 graus mais 180, 210, terceiro quadrante. Então, eu fiquei com tangente de x menos secante de x, alternativa D. Ok? Indo para a segunda questão. Vou usar o mesmo recurso, vou separar aqui em duas. As questões às vezes só tem uma parte, às vezes a questão ela só tem uma parte. Aqui eu estou com uma questão que tem duas partes. Então, vou dividir aqui, ó, seno de x mais 4π. E aqui eu tenho menos cosseno de π sobre 2 mais x. Vou colocar mais uma vez aqui as cofunções, ó. Seno, cosseno, secante, cossecante, tangente, cotangente. Na realidade, nas cofunções, basta colocar o co ou tirar o co. Por isso chama cofunções. Seno, bota o co, fica cosseno. Cosseno, tira o co, fica o seno. Secante com co, cossecante. Cossecante sem o co, cossecante sem o co, secante. Mesma coisa, tangente, cotangente. Então, isso são as cofunções. Tem que verificar se eu mantenho esse seno, eu troco para a sua cofunção, que é o cosseno. Como que eu procedo isso, então? Verifico a quantidade de π. A quantidade de π aqui é inteira. Lembra que quando a quantidade de π é inteira, eu mantenho a função. Então, isso aqui continua sendo seno, e aí é seno de x. Agora, eu preciso verificar o sinal disso. Lembra da regra prática? Eu atribuo para x 30 graus. E esse 4π, lembra que são duas voltas inteiras. Ó. Primeira volta vai parar aqui. A segunda volta novamente vai parar aqui. Então, primeira volta 2π, segunda volta 4π. Já aqui, cada volta corresponde a 2π. Então, parando aqui no zero. Com mais 30... eu vou ir para o primeiro quadrante, vou ficar com 30 graus, vou ficar com um arco de primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, o que eu sei? Que todo mundo é positivo. Então, o seno no primeiro quadrante é positivo, logo isso fica mais seno de x, ou simplesmente seno de x. Na outra parte, eu tenho menos cosseno de π sobre 2 mais x. Bom, preciso verificar se eu mantenho esse cosseno ou eu troco para a sua cofunção, que é o seno. Como que eu faço isso? Olhando a quantidade de π, e a quantidade de π aqui, ó, é uma quantidade quebrada. Quantidade quebrada significa troca de função. Então, isso vai ser trocado, aqui eu vou manter o menos, vai ser trocado para seno. Seno de x. Preciso verificar o sinal disso. Ó. Esse menos é da expressão. Preciso verificar agora o sinal desse seno de x. Aí penso, atribuo para x aqui 30 graus, como regra prática. π sobre 2, 180 sobre 2 é 90 graus, então aqui eu tenho 90 graus mais 30 graus, isso fecha 120 graus. Então, na prática, eu tenho cosseno de 120 graus. 120 graus, ele é em segundo quadrante, e no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então, aqui eu tenho menos do sinal do cosseno em segundo quadrante. Eu tenho menos com menos, vai ficar mais. Portanto, seno de x
mais seno de x. Seno de x mais seno de x, isso é o mesmo que 2 vezes seno de x, alternativa C. Ok? Então é isso, espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.